Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Começa agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. A família Martin sempre organizava uma grandiosa festa de Natal. Amigos, vizinhos e familiares compareciam, e todos conheciam o evento como a melhor festa natalina da cidade. No entanto, aquele ano seria diferente. Seria o ano em que os Martins receberiam uma visita inesperada e macabra. Tudo começou na semana anterior à festa, quando Clara Martins, a filha mais nova, trouxe para casa uma antiga decoração que encontrara na loja de antiguidades da cidade. Era um enfeite curioso, um pequeno globo de neve com uma mansão em miniatura e bonecos que lembravam dançarinos esqueléticos. A figura do Papai Noel dentro do globo era diferente das que Clara estava acostumada, sua expressão parecia quase cruel, e o vermelho de sua roupa era tão intenso que parecia pintado com sangue. Quando Clara mostrou o globo aos pais, Pedro e Laura, ambos riram e disseram que era um enfeite sinistro, mas interessante. Clara o colocou em uma prateleira na sala, onde todos pudessem vê-lo durante a festa. Finalmente, a noite da festa chegou. As luzes estavam acesas, a música natalina tocava, e o cheiro de canela e pinho enchia a casa. Convidados enchiam a sala, rindo e conversando enquanto brindavam com vinho quente e saboreavam petiscos. A festa era como qualquer outra, até que algo estranho aconteceu. Clara estava mostrando o globo de neve a alguns amigos quando o objeto começou a vibrar em suas mãos. Todos riram, achando que era uma brincadeira, mas Clara franziu o senho, confusa. Então, sem aviso, o globo se iluminou com uma luz avermelhada, e as pequenas figuras dentro dele começaram a girar, como se estivessem dançando freneticamente. Assustados, os amigos se afastaram, enquanto Clara tentava desligar o enfeite, mas não havia nenhum interruptor. Logo, uma sensação de mal-estar se espalhou pela sala. Um frio anormal tomou conta do ambiente, e uma leve neblina começou a se formar ao redor. Os convidados começaram a sussurrar, inquietos, sentindo algo sombrio no ar. De repente, as luzes da casa piscaram e, em seguida, apagaram-se completamente, mergulhando o ambiente em uma escuridão total. Depois de um breve momento, a luz voltou, mas de uma maneira perturbadora. Agora, uma luz vermelha, como a do globo, preenchia a sala, lançando sombras distorcidas nas paredes. Os convidados olhavam ao redor, confusos e assustados, e foi então que perceberam algo ainda mais estranho: algumas figuras familiares estavam desaparecidas. Onde estava o tio Carlos? E a prima Mariana? Ambos tinham sumido sem que ninguém tivesse visto. Os convidados começaram a procurar, chamando pelos nomes dos desaparecidos, mas não obtinham resposta. Na sala, o globo de neve continuava a pulsar em um ritmo hipnotizante, e todos sentiam que havia algo de maligno naquela luz. De repente, uma risada profunda e tenebrosa ecoou pela casa, interrompendo o silêncio. Pedro e Laura correram para a entrada, e foi então que viram uma figura alta e esquelética ao lado da árvore de Natal. Era um Papai Noel, mas sua aparência era medonha. Sua barba era amarelada e emaranhada, os olhos eram fundos e vermelhos, e seus dentes afiados brilhavam em um sorriso cruel. Ele vestia um manto vermelho escuro, quase preto, e segurava um saco que se mexia, como se algo vivo estivesse lá dentro. Vocês realmente pensaram que poderiam celebrar o Natal sem pagar o preço? Disse a figura, com uma voz rouca e sombria. Ele ergueu o saco, e, quando o abriu, os convidados viram o rosto de tio Carlos e de Mariana, gritando e se debatendo lá dentro, como se estivessem presos em um pesadelo. Desesperados, Pedro e Laura tentaram correr até a figura para salvar os familiares, mas o Papai Noel apenas riu e,
com um gesto de sua mão, fez com que uma corrente de ar congelante os jogasse de volta. Ele começou a caminhar lentamente pelo salão, olhando para cada convidado, como se estivesse escolhendo quem levaria em seguida. Clara, apavorada, se aproximou do globo de neve e o pegou novamente, tentando encontrar uma maneira de desfazer o que havia começado. Ela balançou o globo freneticamente, mas isso parecia apenas intensificar a luz vermelha ao redor. Os pequenos bonecos dentro dele agora dançavam como loucos, quase em um frenesi, e a figura do Papai Noel no globo sorria, em perfeita sincronia com o Papai Noel demoníaco que caminhava pela sala. Por favor, não! É Natal! Isso é uma festa de família, gritou Laura, tentando implorar por piedade. Mas o ser riu, um som frio e debochado. Natal, ele respondeu, sua voz gotejando ironia. Este é o meu feriado também, e a minha festa exige sacrifícios. Vocês chamaram, e eu atendi. De repente, as luzes começaram a piscar novamente, e mais convidados começaram a desaparecer, como se fossem puxados para dentro do saco do Papai Noel maligno, que parecia nunca se encher. Clara, em um último esforço, jogou o globo no chão, quebrando-o em 1000 pedaços. A sala tremeu, e a figura maligna parou por um momento, como se tivesse sido ferido. Mas então ele ergueu a cabeça, e seus olhos se fixaram em Clara. Você ousa desafiar-me? Perguntou, avançando em direção a ela. Clara, tremendo de medo, não sabia o que fazer. Foi então que Pedro, em um ato desesperado, pegou uma vela e a atirou contra o saco de presentes. Uma chama surgiu e começou a consumir o saco, e os rostos das pessoas desaparecidas começaram a gritar por ajuda, como se estivessem sendo libertados. O Papai Noel demoníaco recuou, gritando de raiva. Ele soltou um rugido que fez as janelas tremerem, e seu corpo começou a se dissolver na fumaça negra. Em segundos, ele desapareceu, deixando para trás apenas o eco de sua risada macabra. As luzes da casa voltaram ao normal, e os convidados que tinham sumido reapareceram, confusos e assustados, mas vivos. O clima de festa havia se transformado em um pesadelo, e todos estavam abalados. Pedro, Laura, Clara e Tom se abraçaram, tremendo, aliviados por tudo ter acabado. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. E, na manhã de Natal, ao olharem para a prateleira onde o globo ficava, encontraram apenas uma mancha negra. Desde aquele dia, a família Martins nunca mais celebrou o Natal do mesmo jeito, e, quando o feriado se aproximava, faziam questão de manter qualquer decoração maligna bem longe de sua casa. A cidade de Oakwood sempre levava o Natal muito a sério. As casas eram decoradas com luzes, árvores e figuras de renas, e todos os anos havia um concurso para a melhor decoração natalina. O enfeite mais comum era, claro, a rena Rudolph, com seu famoso nariz vermelho brilhante. Porém, naquele ano, a figura do simpático Rudolph se tornaria um pesadelo para uma família. A família Thompson, composta por Jack, sua esposa Emma, e seus filhos, Liz e Tom, de 8 e 10 anos, acabará de se mudar para Oakwood. Eles estavam animados para participar das festividades e decidiram comprar uma figura de Rudolph para decorar o jardim. Na loja de antiguidades da cidade, encontraram uma escultura de Rudolph única, feita de madeira esculpida e pintada à mão, com olhos de vidro que pareciam brilhar. O dono da loja hesitou ao vender a peça, avisando-os de que havia uma história sombria sobre ela, mas Jack riu, achando que era apenas uma tática para tornar o item mais misterioso. Levaram Rudolph para casa e o colocaram no jardim, acendendo o nariz vermelho brilhante que reluzia intensamente à noite. Mas, à medida que o dia da véspera de Natal se aproximava, coisas estranhas começaram a acontecer.
Na primeira noite, Tom acordou ouvindo um som de cascos no assoalho de madeira, como se algo estivesse caminhando lentamente pela casa. Assustado, foi até o quarto dos pais e contou o que ouvirá. Emma tentou acalmá-lo, dizendo que devia ser um sonho, mas, quando voltou para o quarto, ouviu um leve som de relincho ao longe. Pensou ser o vento e voltou a dormir, embora inquieta. No dia seguinte, Lisa disse ter visto uma figura escura em frente à janela de seu quarto, olhando para ela com olhos brilhantes, vermelhos como brasas. Jack e Emma tentaram ignorar as reclamações das crianças, mas aquela figura de Rudolph, com o nariz vermelho intenso, começou a dar-lhes arrepios. Era como se os olhos de vidro seguissem qualquer um que passasse pela sala de estar, observando cada movimento. Naquela noite, ao acenderem as luzes da decoração, perceberam algo estranho. O nariz de Rudolph piscava, e parecia mais vermelho e mais intenso do que nunca, como se estivesse queimando de dentro para fora. Jack foi verificar o circuito, achando que era apenas uma falha elétrica, mas não encontrou nada errado. Durante a madrugada, o silêncio da casa foi rompido por um barulho alto de algo batendo contra a porta da frente. Jack e Emma, assustados, levantaram-se para investigar. Ao abrirem a porta, não havia ninguém, mas viram pegadas enormes e profundas na neve, que levavam até o jardim, onde Rudolph estava. Estranhamente, ele parecia ter mudado de posição, estava mais perto da casa, com os olhos vermelhos agora mais intensos, quase como se estivesse enfurecido. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Rudolph tornou-se ainda mais perturbador. Certa noite, Tom e Lisa acordaram gritando, dizendo que haviam visto a rena parada ao lado da cama, com o nariz pulsando como se estivesse vivo. Emma entrou no quarto, alarmada, e encontrou as crianças pálidas e tremendo de medo, os olhos arregalados. Ele nos disse que iria nos levar, mamãe. Disse que estava vindo buscar os travessos. Jack tentou acalmar a todos, e em uma tentativa de acabar com o pavor da família, decidiu se livrar da estátua. Saiu para o jardim e tentou puxar a figura de Rudolph, mas parecia incrivelmente pesada, como se estivesse enraizada ao solo. Ele usou todas as suas forças para movê-la, mas a madeira fria parecia resistir, como se o próprio Rudolph estivesse decidido a não sair de lá. Desesperado, Jack pegou um machado e começou a bater na figura, tentando destruí-la. A cada golpe, o som ecoava pela vizinhança como um grito metálico, e o nariz brilhante continuava a pulsar. Mas, antes que pudesse terminar, o nariz se apagou de repente, e o jardim mergulhou em uma escuridão assustadora. Ao voltarem para dentro de casa, os Thompson perceberam que tudo estava em silêncio, como se a atmosfera pesada tivesse desaparecido. Tentaram acreditar que o pesadelo tinha acabado e foram dormir, exaustos e abalados. Mas, na madrugada, um som profundo, como o trotar de cascos pesados, ecoou pela casa. Era mais intenso e ameaçador. A porta do quarto dos pais foi aberta com força, e, na escuridão, os olhos de Rudolph brilhavam, mais vermelhos e ameaçadores do que nunca. A figura de madeira estava lá, com uma expressão furiosa e distorcida. Ele avançou em direção a Jack e Emma, enquanto as crianças, em seus quartos, ouviam o som dos gritos e das pancadas. No dia seguinte, os vizinhos estranharam a ausência dos Thompson e, ao investigarem, encontraram a casa vazia. Não havia sinal da família, mas, no jardim, a estátua de Rudolph estava novamente em seu lugar, com o nariz vermelho brilhante, mais intenso do que nunca. Na véspera de Natal, a pequena cidade de Maplewood estava coberta por uma camada espessa de neve, iluminada apenas pelas luzes coloridas das casas. As famílias, ansiosas pela noite, já se preparavam para a ceia, e as crianças esperavam ansiosamente pela chegada do Papai Noel.
Mas, naquela noite, Maplewood receberia uma visita diferente, algo sinistro escondido atrás do traje vermelho. A família Peterson era uma das mais tradicionais da cidade. Sarah e Lucas tinham 2 filhos, Mia e Jake, de 8 e 10 anos, que, como todas as outras crianças, aguardavam o Papai Noel. Sarah decorava o ambiente com entusiasmo, enquanto Lucas ajeitava os últimos detalhes da lareira. Quando o relógio bateu meia-noite, todos se reuniram na sala para cantar e abrir os presentes. Porém, algo na janela chamou a atenção de Mia, uma silhueta de um homem grande, parado na neve do lado de fora. O estranho usava um traje vermelho, e ela, empolgada, apontou para a figura enquanto gritava: "Olhem! O Papai Noel chegou!" Mas, ao se aproximarem da janela, Sarah e Lucas perceberam que havia algo errado. O homem era muito alto, seus ombros eram largos demais, e sua barba, longa e emaranhada, parecia suja, quase negra. Seu sorriso não era acolhedor, era uma linha fina, esticada, como se ele soubesse um segredo terrível. E em seus olhos não tinham o brilho alegre que se esperaria. Eram vazios e inexpressivos, com uma escuridão profunda que deixava todos arrepiados. Lucas tentou afastar as crianças da janela, mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, a figura começou a caminhar lentamente em direção à porta da frente. O som dos passos pesados na neve ecoava pela casa, cada vez mais perto. Lucas sentiu o medo crescer dentro de si e, em pânico, trancou a porta e pediu para Sarah levar as crianças para o andar de cima. As luzes começaram a piscar. Um estranho silêncio pairava sobre a casa. O relógio de parede, que antes marcava meia-noite, parou de funcionar, como se o tempo tivesse congelado. Lucas segurava a maçaneta da porta, tentando se convencer de que era apenas algum tipo de brincadeira de mau gosto. Então, ele ouviu uma batida. Forte e ritmada, como se o visitante do lado de fora estivesse golpeando a porta com algo pesado. Com cada batida, a madeira tremia e rangia. Lucas, com a voz trêmula, gritou: "Quem está aí? Saia da minha propriedade!" A resposta foi uma risada abafada e gutural, que parecia vir de uma garganta seca e podre. Logo depois, ouviu-se um sussurro baixo, rouco, como se viesse direto do outro lado da porta: "Ro, urro, urro." Apavorado, Lucas recuou, e no mesmo instante ouviu a porta se abrir com um estrondo. O homem de vermelho entrou, agora claramente visível sob a luz da lareira. O Papai Noel tinha as mãos e o rosto cobertos por manchas escuras, e a barba parecia gotejar algo que se assemelhava a sangue. Ele carregava um saco grande surrado nas costas, que se movia de forma estranha, como se houvesse algo vivo lá dentro. Enquanto Lucas recuava, o homem ergueu o saco e o abriu. De dentro, começou a puxar objetos bizarros, pedaços de bonecos quebrados, presentes embrulhados em papéis sujos, e algo que parecia uma pequena boneca de pano. Mas quando a boneca caiu no chão, Lucas percebeu com horror que era uma cabeça encolhida, com os olhos costurados e a boca aberta num sorriso aterrorizante. Sarah, ouvindo o barulho, gritou para Lucas se juntar a ela e às crianças no andar de cima. Eles se trancaram no quarto das crianças, enquanto o estranho caminhava pela casa, com passos pesados que faziam o chão de madeira render. Do corredor, puderam ver sua sombra parando em frente ao quarto, onde ele murmurava canções de Natal, distorcidas e ameaçadoras. De repente, a maçaneta começou a girar lentamente. Lucas tentou segurar a porta, mas uma força irresistível a abriu com um estrondo. O Papai Noel macabro estava ali, sorrindo, enquanto estendia a mão enluvada e coberta de manchas. Ele falou, com uma voz sombria e baixa: "Eu vim buscar o que me pertence." Antes que Lucas pudesse reagir, o homem agarrou o braço dele e o puxou para fora. Sarah gritava desesperada, mas sabia que não conseguiria lutar contra a força monstruosa daquela figura. Ele arrastou Lucas pelo corredor, enquanto a família tentava correr para o banheiro e se esconder. Lá embaixo, a figura grotesca parecia estar aproveitando cada segundo, pois de tempos em tempos, parava e voltava a murmurar seu ro, ro, ro. Quando Sarah e as crianças desceram, o homem havia desaparecido.
O chão da sala estava coberto por neve e manchas escuras, e a porta da frente estava novamente aberta, como se nunca tivesse sido forçada. Sarah chamou a polícia, mas quando eles chegaram, não encontraram nada, nem vestígios do invasor, nem sequer pegadas na neve. Lucas estava traumatizado, e, embora ele insistisse em que tudo tinha sido real, ninguém acreditava na história. Desde aquela noite, eles jamais deixaram uma árvore de Natal ou uma luz acesa na véspera. A história se espalhou pela cidade, e muitos evitavam até mesmo mencionar Papai Noel, temendo atrair aquele ser sombrio. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.